experimento, combustão no copo, nós vamos precisar de 2 copos, um isqueiro ou, se você tiver um fósforo, e 2 velas, de tamanhos diferentes. A vela não pode ser maior que o copo e nem bater no fundo do copo, tá? Quando eu colocar o copinho em cima. Então, vamos começar. Esse experimento vai mostrar para nós uma reação de combustão no copo. O que é uma reação de combustão ou de queima? Ela acontece quando nós precisamos de 3 fatores, que é o combustível, o comburente, que normalmente é o gás oxigênio, né, o O2, e o calor. Mas por que o calor? Porque o calor é necessário para iniciar o processo, uma vez que ele aumenta a energia cinética, que é o movimento dos meus reagentes, permitindo colisões com energia alta o suficiente para acontecer uma reação. Então, para isso, nós vamos acender uma velinha. Eu, no caso, estou com um isqueiro. Acendi uma. Vou acender a outra. Então, aqui as duas acesas. Agora, percebam que eu vou pegar os meus 2 copos e vou tampá-los. Essa aqui, ó, tá apagando o primeiro, que é a vela menor. E a maior apagou antes. Por que ela apagou? Para eu ter uma combustão, eu preciso de um combustível, um comburente e calor. Nesse caso, o meu comburente é o oxigênio. Então, quando eu coloco o copo, acabou essa queima, acabou, esse oxigênio foi consumido. Então, eu não vou ter mais esse comburente, então não vai acontecer a minha combustão. Por quê? Porque eu preciso de 3 coisas: combustível, comburente e calor. Eu já não vou ter mais o comburente. Então, não tem como ocorrer ainda assim a reação de combustão. Notamos que parte da cera, ela é derretida, também chamada de parafina. Essa parte que é derretida, ela vai evaporar. E essa evaporação é o que aquece e sobe. Então, o vapor da cera, aliás, o vapor da parafina é o nosso, o quê? Combustível, é o vapor da parafina. O barbante da vela é o quê? A minha fonte de calor. E o meu comburente é o oxigênio. Agora, vamos notar, então, já que esse reagente é o vapor da cera, que é a minha parafina, que é o meu combustível, toda reação de combustão, ela vai gerar o quê? Água e gás carbônico. Nós não vemos isso, o vapor de água e o gás carbônico, porque é um gás. Toda reação de combustão dá isso, só que nós não vemos isso. Então, o que nós podemos concluir com isso no nosso dia a dia? Quando eu tenho uma velinha no meu aniversário ou no aniversário de alguém, e ela tá lá acesa, nós vamos fazer o quê? Apagar a vela. Nós assopramos para apagar. Por que ela apaga assim? Porque nós vamos dispersar, né, o fluxo desse vapor de parafina, o vapor da cera. Então, eu vou assoprar, vou dispersar ele. E com isso, nós também estamos fazendo o quê? Dispersamos o calor, que é o que mantém essa reação em cadeia, para ela continuar a acontecer. É o meu o quê? O meu combustível, que é o vapor de parafina, e o meu calor, para continuar acontecendo essa reação em cadeia. Então, nós conseguimos apagar a velinha por isso. Nós deslocamos, né, o vapor, quando assopramos, para longe e resfriamos essa fonte de calor, que é o meu barbante, quando assopramos. Enquanto que, se eu estou num churrasco, as pessoas não abanam a churrasqueira, o carvão em brasa. Quando nós abanamos essa churrasqueira, o resfriamento que a gente produz não é suficiente para interromper essa reação. Porque o ar vai ter uma grande concentração de oxigênio, o O2,
que é maior do que o interior que está na churrasqueira desse oxigênio. Então, maior concentração vai favorecer o quê? A maior ocorrência da combustão. Então, a chama vai ficar mais viva a partir do momento que eu estou abanando a minha churrasqueira. Eu estou dando mais oxigênio, eu estou deixando ela mais viva. Diferente de quando eu assopro, que eu estou tirando o vapor, estou tirando um dos reagentes, o meu combustível, e estou resfriando. Na churrasqueira eu não vou resfriar, eu só vou fornecer mais reagente, eu vou fornecer o que? Mais oxigênio. Eu não vou resfriar nada. Então vai continuar o que? A brasa queimando com aquele calor e uma maior concentração de oxigênio, fazendo o quê? Com que essa concentração continue aumentar e favorecer a combustão. Então é por isso que no dia a dia nós vemos, por exemplo, aconteceu um incêndio, alguma coisa, a panela pegou fogo, por exemplo. O que eu faço? Se não for óleo, esse tipo de coisa, né? Eu vou fazer o quê? Assoprar e coloco algo para cobrir molhado. Por que um pano molhado? Abafamento. Eu acabo com o oxigênio, que é o meu comburente, o O2, e acabo resfriando também, para não aumentar esse calor, né? Que é o que faz com que a colisão de energia aconteça e que é aquele gatilho para começar o nosso processo de combustão. Então é coberta a técnica de abafamento, né? Justamente para não ter contato com o oxigênio, que é o nosso comburente, nosso reagente, e justamente esfriar também. Lembrando que nós temos outras técnicas, mas essa de abafamento serve para esse tipo de caso, quando eu posso resfriar e cortar essa interação com o oxigênio. Se eu não puder cortar, se fosse, por exemplo, um eletrodoméstico pegando fogo onde tem fios, eu nunca vou poder jogar um pano molhado e abafar. Existe um tipo de extintor certo para isso. Nós temos 3 tipos de extintores, que é algo mais específico, tá bom? Então é por isso que nós, quando assopramos a nossa velinha, ela apaga, mas quando assopramos a churrasqueira, ela continua a pegar fogo, ela continua em combustão, porque eu aumentei a demanda de oxigênio, aumentei a concentração do reagente, então eu tenho mais combustão. Enquanto na vela, quando eu assopro, eu resfriei e desloquei o vapor de parafina, que era o meu combustível, para longe dessa reação, junto com o oxigênio resfriando. Então, não vai ocorrer mais a reação. Então, esse é o nosso experimento.